O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira que a revisão do Bolsa Família deve demorar. Berenice Leite chegando ao vivo, direto da capital federal com as informações. Berenice, boa noite. Quanto tempo vai levar essa revisão do programa e qual foi a justificativa do ministro? Oi, Lívia, muito boa noite a você e a todos da nossa audiência. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a revisão que foi o pedido, aí, o prazo que ele pediu para poder iniciar o pagamento desse auxílio, desse auxílio a mais, no caso, para as crianças acima de 6 anos, um valor de R$150, inclusive, uma promessa de campanha do PT. Eles pediram um prazo de 90 dias. Por enquanto, se mantém, então, o auxílio que agora volta a se chamar Bolsa Família, no valor de R$600, porém, aquele adicional de R$150 a mais para crianças com de até 6 anos de idade, ainda não vai ser pago. Segundo o Wellington Dias, porque é necessário fazer uma revisão no cadastro único, passar um pente fino para assim, então, poder liberar esse valor adicional, como eu disse, de R$150. O ministro do Desenvolvimento Social não descartou, inclusive, nesse pente fino, aquelas famílias que não preenchem algum requisito podem ser cortadas, podem ter os benefícios cortados. Então, agora é esperar, pelo menos 3 meses, isso é um prazo que pode se estender para mais ou para menos. A gente segue acompanhando. Outra preocupação que vale a gente destacar, e nós noticiamos agora há pouco aqui também na Jovem Pan News, é com relação à preocupação deles com o empréstimo consignado, aquelas pessoas que adquiriram o auxílio, o empréstimo por meio do Auxílio Brasil no ano passado. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que há uma possibilidade até de perdoar a dívida de quem aí fez o empréstimo consignado, tendo cadastro no Auxílio Brasil. Esse rombo seria, se perdoar essa dívida, de mais de R$28 bilhões. Vamos acompanhar e ver aí qual será essa decisão, que também deve passar pelo Ministério da Economia. Lívia. Com toda certeza. Berenice Leite trazendo destaques direto de Brasília. Bom trabalho aí para você, Berenice. Até já. Agora, Serrão, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas aí eu acho melhor a gente levar em consideração essas últimas informações que a Berenice trouxe para a gente a respeito desse empréstimo consignado pelo Auxílio Brasil. Ontem falamos aqui no Jornal Jovem Pan a respeito disso. Está sendo cogitada a criação de um programa, o Desenrola, para atender justamente as pessoas endividadas por meio desse programa, com uma forma de renegociação de dívidas. E agora o Wellington Dias fala em possível perdão dessas dívidas. Como será que essa história vai se encerrar, ser concluída? É duro. Vai acabar com o Estado brasileiro arcando com essa conta. De novo, é um absurdo. Você pega um dinheiro que é provisório e permite que se faça empréstimo em cima dele. Isso aí já foi um equívoco. E agora o Brasil continua discutindo essa questão dessa politicagem com o Bolsa Família, que deveria ser algo que facilitasse o desenvolvimento, uma distribuição de renda que tivesse um compromisso com o desenvolvimento da pessoa e não para criar uma dependência política como está agora. Se isso não for pago direitinho, a turma Pesueli vai gritar. E não posso deixar de comentar a questão da Petrobras. Num país honesto, num país sério, jamais alguém com o conflito de interesse do senador Jean Paul Prats poderia assumir a presidência de uma estatal. O Brasil está de brincadeira com a gestão pública brasileira em apenas 5 dias, E o governo divulgou hoje uma proposta que pode beneficiar os endividados do crédito consignado do Auxílio Brasil. Carolina Abelin chega ao vivo para explicar essa notícia para a gente, Carol? Boa noite. Que medida é essa? Oi, Lívia, boa noite a você e a todos. O Desenrola foi uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva que está sendo trabalhado, formatado para ser em breve, então, esse projeto apresentado, divulgado, E segundo o ministro Wellington Dias, que responde pela pasta do Ministério de Desenvolvimento Social, Auxílio Social, Trabalho, ele disse que aqueles brasileiros que chegaram a fazer dívida, sem conseguir pagar
do empréstimo consignado do Auxílio Brasil serão contemplados, então, por esse programa do governo, pelo Desenrola. O empréstimo consignado do Auxílio Brasil, né, do programa de transferência de renda em R$600, ele foi criado pelo governo de Jair Bolsonaro no período eleitoral. Teve críticas sobre esse programa aí, inclusive os grandes bancos privados não ofereceram essa linha de crédito, apenas a Caixa Econômica Federal, que inclusive chegou a suspender o empréstimo em função de orientação do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Depois foi retomado e, segundo o Ministério de Desenvolvimento Social, são os empréstimos atrelados, né, especificamente ao Auxílio Brasil, o empréstimo consignado, somam aí empréstimos concedidos mais de 9,5 bilhões de reais. Segundo o ministro, também são cerca de 80 milhões de brasileiros inadimplentes com suas dívidas e que serão beneficiados então com esse programa de renegociação de dívidas do governo Desenrola, assim que o governo então divulgar a formatação de como será esse programa, atenderá esses brasileiros, assim como aqueles que se endividaram com o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, né? Porque lembrando, esse empréstimo era com desconto imediatamente na fonte, né? Então a pessoa que fez o empréstimo, ela imediatamente esse desconto vem quando vem a parcela do Auxílio Brasil, né? Tão importante para muitos brasileiros, né, Lívia? Com toda certeza. Carolina Abelin segue acompanhando outras notícias e volta com mais informações pra gente. Bom trabalho aí pra você, Carol. Agora, Rodrigo Constantino, toda vez que a gente menciona programas, políticas de renegociação de dívidas, a gente já lembra que foi alvo, né? Esse tema foi alvo das discussões durante a campanha eleitoral. Ciro Gomes foi um dos grandes defensores de propostas, programas, projetos para ajudar o brasileiro, a população em geral, as empresas a renegociarem essas dívidas. Mas nesse caso específico dessa proposta, dessa medida de Wellington Dias, que é o programa Desenrola, voltado especificamente para esse público que se endividou ainda mais por meio do crédito consignado do Auxílio Brasil. Tem alguma pegada política, na sua opinião, esse programa, por ser tão segmentado? Ou realmente é uma proposta necessária? Ou as duas coisas? Talvez as duas coisas nesse caso, né? Como foi, por exemplo, o perdão da dívida no governo Bolsonaro para muito aluno, estudante que tinha se endividado ali durante o governo do PT, né? Então, veja, eu acho que aí a gente novamente tem que olhar o big picture, né? A floresta em vez das árvores, e entender que falta educação financeira no Brasil. O crédito consignado é interessante porque ele tem ali a garantia do contra-cheque. E aí, no caso de quem estava no Auxílio Brasil, era pegar e usar esse benefício para tomar dívida, né? Infelizmente, existe muita demanda reprimida no Brasil, muita pobreza, né, por conta de um Estado agigantado, e as pessoas veem na primeira oportunidade de acesso a crédito uma opção de poder ali aumentar o consumo. Às vezes fazem isso de maneira irresponsável e depois ficam encalacradas. Então é preciso ter algum cuidado aqui. É óbvio que tem um teor meio politiqueiro nisso,